São 5h15 da tarde desta segunda-feira, dia 6 de abril. Estou olhando aqui da janela do meu apartamento, aqui do meu bunker, estou confinado aqui. Céu nublado, carregado. Pouco céu azul, temperatura muito baixa. Há muitos anos eu ouço essa conversa aqui no Rio Grande do Sul de que aqui no Rio Grande do Sul, com esse tipo de tempo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, tem que ser muito macho, né? É por isso que dizem que os homens gaúchos são todos machos, que as mulheres são machos, que as bichas são machos. A cachorro é macho aqui no Rio Grande do Sul. Para sobreviver aqui não é brincadeira. Aqui no Rio Grande do Sul, a temperatura não tá boa, né? Mas a temperatura política também não está boa. Está tudo mais ou menos de acordo com esse confinamento geral a que estamos todos os brasileiros submetidos nesse momento aí, com as exceções de praxe, né? Para as atividades consideradas essenciais. Pois nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, 5 horas da tarde, eu esperava que eu já pudesse anunciar para vocês aí que o presidente Bolsonaro tinha demitido o seu ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Há pelo menos 2, 3 horas para cá, os principais blogs e sites do Brasil vêm especulando sobre a demissão do ministro. Eu, sinceramente, na segunda-feira da semana passada, no meu blog polibiobraga.com.br, depois da intervenção do ministro Luiz Mandetta, naquela coletiva que ele conduz todas as... Agora não conduz mais sozinho, né? Todos os dias, às 5 horas da tarde. Agora estão transmitindo ali, não tem nenhum ministro presente, né? Porque ele está participando, junto com os outros ministros, aí, de uma reunião com o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro convocou os ministros, inclusive o vice Mourão, para essa reunião das 5 horas da tarde. Talvez aí saia o anúncio da demissão do Luiz Mandetta. Ao que tudo indica, se ele realmente vier aí, eu acho que vai, deve assumir o deputado federal Osmar Terra, que foi ministro, já 2 vezes ministro, foi ministro do próprio Bolsonaro, de Cidadania, foi secretário da Saúde 2 vezes aqui no Rio Grande do Sul. E nas 2 vezes ele conduziu com êxito aqui combate a 2 crises sanitárias terríveis também, de caráter virótico, né? A dengue e o H1N1. Eu até conversei com ele ontem, ele me disse, olha, nas 2 vezes, na segunda vez do H1N1, eu, no Brasil, fui o primeiro a conduzir o combate. Primeiro estado. E não fechou nada. E eu considero que aquela crise do H1N1 foi pior e mais mortal do que essa agora do vírus chinês. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, esse ministro, o Luiz Mandetta, se ele tivesse vergonha na cara, já tinha se demitido. Porque o presidente Bolsonaro, de alguns dias para cá, vem cutucando ele com a vara curta. Primeiro foi na quinta-feira, quando em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente disse, nós estamos se bicando, nós estamos nos bicando. Aquela linguagem do Bolsonaro, né? Desde quando que um presidente fica bicando com o ministro e não põe ele para a rua? Se não põe na hora, põe depois. Mas não tem como, né? Como é que um subordinado vai ficar bicando com o seu superior? Não existe isso. A menos que o superior perca completamente a autoridade. Depois, já nesse final de semana, as coisas ganharam outro vulto, até porque nas redes sociais bolsonaristas se iniciou uma campanha feroz contra o Luiz Mandetta, né? De caráter até pessoal. Eu quero dizer para vocês que eu não entrei nessa, não. Eu acho que não é por aí, mas cada um sabe onde é que dói. Cada um sabe onde é que dói quando calça o seu sapato, né? Bom, senhores, é essa a situação. Então, acho que se o Luiz Mandetta tivesse vergonha na cara, tinha se demitido já. Né? Mas ele não se demitiu. Né? Os jornais dizem até que ele tem dito aos seus companheiros do DEM que não vai se demitir, espera ser demitido. Está dando uma de machão aí. Ele está contando, claro, com o apoio de uma boa parte do eixo do mal, aí, com a totalidade do eixo do mal. Está contando com esse apoio.
que esse eixo do mal que está confrontando o presidente, inclusive a Rede Globo, né? Na segunda-feira passada, quando o Mandetta chegou a dizer que estava assistindo Fantástico e pediu desculpa para a Rede Globo porque tinha se expressado mal em relação aos seus jornalistas, eu pensei comigo, bom, está demitido esse cara, né? Mas não foi. Mas vai ser hoje. Se não for hoje, vai ser amanhã. Está fora. Mas devia ter saído, devia ter vergonha na cara. Não saiu. Bom, a segunda leitura que eu devo fazer para vocês é a respeito da autoridade, né? Um governador aqui do Rio Grande do Sul, uma certa ocasião, me disse o seguinte, quando eu perguntei para ele sobre a autoridade do governante. Ele disse, olha, aquele governante que tem autoridade e não sabe exercê-la, não merece tê-la. O Bolsonaro deve saber disso aí, né? Deve saber disso aí. É claro que ele não demitiu antes, porque sabe que está em meio a uma crise sanitária inédita, de proporções gigantescas, e o condutor do combate é o seu ministro da Saúde, que bem ou mal é o condutor. Aliás, o eixo do mal todo acha que ele é um excelente condutor, que o Bolsonaro é que está complicando a vida dele. Bom, mas eu acho que ele cai, esse sujeito, né? E o Bolsonaro deve, claro, exercer a sua autoridade, porque senão não fica fazendo o que lá, papel de palhaço? Não vai fazer, né? Basicamente, qual é o problema? Basicamente, o problema é o seguinte, o Luiz Mandetta, o ministro da Saúde, ele defende aquela tese que o governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o Dória, a maioria dos prefeitos defende, que é de a vida, a saúde em primeiro lugar. Eu tenho insistido aqui com vocês que esse tipo de chavão está errado, está equivocado. Não é a saúde e a vida em primeiro lugar. É a saúde, a vida em primeiro lugar, com saúde e com emprego, portanto, renda. Isso é que está em primeiro lugar. Não tem por que estabelecer uma hierarquia entre uma coisa e outra. Mas o eixo do mal e seus aliados, eles preferem insistir com isso aí. E é a posição do Mandetta. É por isso que ele insiste em manter confinamento geral de todo mundo, claro, com as exceções já estabelecidas aí das atividades essenciais, mas geral. E não dá data para acabar. O Dória está falando dia 22 de abril lá em São Paulo, o prefeito de Porto Alegre fala em 30 de abril, o governador do Rio Grande do Sul fala em 15 de abril. O Mandetta nem fala em prazo. Então, todo mundo confinado. Olha, nós já estamos confinados aí, eu fiz as contas hoje, 35 dias, porque o primeiro caso ocorreu no dia 26 de fevereiro, faça as contas. Ora, é mais de um mês. Acho que chega, né? E qual é a outra tese do Mandetta e da maioria dos governadores e prefeitos e também do eixo do mal? É atividades econômicas e atividades humanas só voltam depois que as pessoas foram liberadas do confinamento, a não ser as essenciais. Ora, esse tipo de posição vai levar uma quebradeira. Quer dizer, o que o presidente Bolsonaro defende e o provável seu novo ministro da Fazenda, da Saúde, Osmar Terra, também defende, que eu também defendo. Ora, ficam confinados as pessoas com mais de 60 anos e os grupos de risco. E ficam confinados há mais tempo. Até quando? Até que metade da população esteja infectada pelo vírus. Não se assuste, Políbio, o que é que infecte todo mundo, o presidente e o Onyx? Não é bem assim, não. Nós sabemos perfeitamente, o presidente sabe, e o nosso ministro novo da Saúde sabe muito melhor ainda, de que quando chegar a esse pico de 50% da população infectada, cai a curva. Não vai achatar, não, cai a curva. Como já está acontecendo, inclusive, hoje na Europa, como já está acontecendo em Nova York, inclusive, como aconteceu na China, e como vai acontecer aqui no Brasil. Quer dizer, manter o confinamento geral e a paralisia das atividades econômicas só vai adiar o momento em que essa curva atinge os 50% da população. Vai todo mundo morrer? Vai todo mundo ficar doente? É evidente que não. Quer dizer, daqui a pouco eu vou dar um balanço para vocês, desses 35 dias, vocês vão ver que não é nada disso. Não é nada disso que está acontecendo. E não é nada disso que vai acontecer.
Essas previsões catastróficas só fizeram com que a população entrasse em pânico. Então, o discurso do presidente, do Marterra, o meu discurso é o seguinte: confinamento para pessoas de 60 anos ou mais e grupos de risco. E o restante da população, principalmente os mais jovens, você vai liberando gradativamente, de maneira lenta, gradual e restrita, com todas as medidas mitigatórias necessárias e recomendáveis. Isso não precisa ser feito, essa abertura de um dia para o outro. Faz como está fazendo, por exemplo, o governador de Santa Catarina, começou na semana passada, ele liberou lá a indústria da construção civil, na sexta-feira ele liberou as lojas de chocolate, aliás, aqui em Porto Alegre também, em Gramado também, na segunda-feira, né? E hoje, já segunda-feira, ele liberou os escritórios de contabilidade, de advogado, de médicos, de profissionais autônomos, de profissionais liberais, né? E já disse, olha, nós gradativamente vamos liberando. É isso, porque de outra maneira vai quebrar a economia, né? Aliás, o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, que é aqui do Rio Grande do Sul, na sexta-feira, naquela coletiva, ele já tinha dito isso por outras palavras, advertindo que essa abertura se daria inevitavelmente no momento em que os hospitais, as unidades de saúde estivessem prontamente equipadas para receber muito mais gente do que está recebendo agora, né? Bom, em que momento acontecerá isso aí? Só quando estiver plenamente equipado e pronta para receber milhões de pessoas? Isso aí não vai acontecer nunca. De modo que eu espero, sim, que nessa terça-feira o governo já venha com o seu novo ministro e estabelecida uma política de quê? De desconfinamento, mantendo idosos e mantendo grupos de risco confinados. E abrindo gradativamente, de modo lento e gradual, com todas as medidas mitigatórias, a economia, de modo paulatino. Esse é o discurso que eu acho que nos convém para todos os brasileiros, para que as pessoas tenham a sua saúde protegida, mas que também a economia não entre em debacle total, causando, inclusive, um caos social, né? Bom, o balanço de hoje eu encerro por aqui. Brasil, 12 mil casos. O Brasil tem muito menos casos do que Nova York sozinha, uma cidade. 553 mortos, esse é o balanço de agora, 5h28, né? O Rio Grande do Sul tem 468 casos e 8 mortes, em 42 dias, né? Tudo isso aí. Bom. E Porto Alegre tem 254 casos, quase é a metade, né? Porto Alegre é a metade, mais da metade do Rio Grande do Sul, com 4 mortes, né? Bom, então, o que eu espero? Eu espero que a partir de amanhã o governo do Bolsonaro possa se livrar desse quisto que está ali atrapalhando o seu governo nesse momento, criando cisânia, e possa definir uma política completa para esse caso do vírus chinês, de acordo com aquilo que eu acabei de dizer para vocês aí, injetando otimismo na população brasileira. Porque até agora o que as autoridades estaduais e municipais têm feito, via de regra, é criado pânico e não indicado soluções nenhuma para essa situação. E elas existem.